O tema de hoje é, deixa eu abrir aqui, amadureçam nos relacionamentos com o próximo. Nós falamos sobre amadureçam com relacionamento com Deus. Semana passada foi amadureçam no relacionamento consigo. E hoje nós vamos falar sobre amadureçam no relacionamento com o próximo, com o outro. E eu confesso que não foi simples escolher o texto, porque há vários textos que nós podemos falar. O primeiro texto que me veio à mente foi a história de Caim e Abel. Porque muita gente diz, os problemas que eu sofro hoje, eu sofro porque a minha família é complicada, o mundo é complicado, tudo é tão difícil. Mas se você abrir lá em Gênesis capítulo 4, não tinha nada ainda. Era só Adão e Eva, Caim e Abel, não tinha mais ninguém. Não tinha vizinho para pôr culpa, não tinha avó para você pôr culpa, não tinha governo para você pôr culpa, não tinha nada, era só Caim e Abel. E mesmo assim, houve uma tragédia. Mesmo assim, um irmão matou outro irmão. E é um absurdo isso. Aí você pode olhar e dizer, pastor, mas a vida familiar é muito complexa. E eu concordo, a vida familiar é muito complexa, porque nós estamos falando de seres humanos. E o ser humano é um ser muito único. Ele pensa, e porque ele pensa, ele tem as suas escolhas, ele tem as suas opções, e porque ele tem as suas opções, ele decide ser o que é. E aí você muitas vezes não consegue resolver o problema do outro com um conselho, por exemplo, nem com uma ajuda, qualquer que seja. Por quê? Porque ele decidiu ser daquele jeito, porque ele decidiu estar daquele jeito. E algo que a gente vai aprendendo na vida é que tem pessoas que continuam tomando determinadas decisões para punir outras. Ela não toma aquela decisão porque ela quer se libertar, ela toma porque ela quer punir outras. E nessa questão de punir, às vezes ela inventa doença. Nessa questão de punir, às vezes ela implica, às vezes ela faz birra. E aí você diz, pastor, mas na minha casa tem uma pessoa que é tão implicante, na minha casa tem uma pessoa que você não entende, é muito difícil. E quem de nós já não lidou com uma pessoa difícil? Quem de nós já não lidou com pessoas complicadas, com pessoas que têm vidas e vidas complexas e muitas vezes tóxicas? E quando eu comecei a meditar por esse caminho, eu lembrei da parábola do joio. E a parábola do joio é uma parábola muito interessante, porque ela demonstra que você pode estar fazendo tudo certo, pode estar fazendo tudo de acordo com a cartilha, pode estar orando, pode estar jejuando, pode estar adorando a Deus, mas mesmo assim, o inimigo, ele pode semear o joio nas nossas vidas, sem a gente perceber. E às vezes, se nós que somos nós nem percebemos a semeadura do joio, quanto mais os outros. E como é que você descobre que alguém tem joio na sua vida? As palavras mudam, o comportamento muda, a paciência muda, a maneira de viver muda. Você diz, cara, essa pessoa não é mais a mesma, o que está havendo? E quando isso acontece, é o momento de nós termos discernimento espiritual, para nós repreendermos o dardo do maligno, a seta do maligno que está querendo roubar a paz e causar divisão. E é isso que eu quero ler no texto com vocês, a partir do verso 24 de Mateus capítulo 13, que diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. O reino dos céus, ele não está falando da nossa casa, ele não está falando da nossa família, ele não está falando da nossa vizinhança, ele está falando do reino dos céus, aonde Deus governa, aonde Deus reina. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Olha que interessante. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Mas enquanto os homens dormiam,
veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? E ele disse: não. Replicou ele: para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. É possível, depois de uma semana de oração, depois de uma semana de jejum, o inimigo vir em nossas vidas e semear o joio? É possível. Jesus, ele estava há 40 dias de jejum, e após 40 dias de jejum, você vai olhar isso em Mateus capítulo 4, após 40 dias, o inimigo foi lá tentar ele. O inimigo, o diabo, ele não tem medo do nosso jejum, o diabo não tem medo da nossa oração, o diabo não tem medo de atitudes que a gente tome para dizer: eu estou bem, eu estou tranquilo, eu não tenho medo de nada. O diabo não tem medo disso, até porque o diabo tem anos de experiência à nossa frente. Enquanto a gente está na casa dos 20 aos 50, aos 60, 70, o diabo já tem milênios nas costas. Então ele tem muita experiência. E muitas vezes nós somos ingênuos achando: ah não, se eu fizer isso, é um amuleto, é uma blindagem, o diabo não vai me tocar. A Bíblia não promete isso. A Bíblia diz: resistir ao diabo. Resistir ao diabo. E resistir é uma luta diária, porque as setas vão vir, o joio vai aparecer em momentos das nossas vidas, momentos que a gente não vai nem imaginar, momentos que a gente não está nem esperando, os imprevistos, eles vão surgir. E a questão da maturidade é nós entendermos como a gente lida com essas objeções, com esses imprevistos, como a gente lida com essas circunstâncias que nós não temos controle, como a gente lida com pessoas que, por mais que você aconselhe, mais elas vão andar no caminho que não é o caminho que você sabe que vai dar um resultado correto. E assim são as pessoas. Por isso a gente tem que aprender a amadurecer no relacionamento com o próximo, porque não significa que o próximo ele vai ouvir o que a gente está falando o tempo todo. Não significa que o próximo vai confiar na palavra, não significa que o próximo vai cantar e prestar atenção naquilo que está cantando. A gente cantou agora alguns cânticos maravilhosos, mas a grande verdade é que nem todo mundo presta atenção na letra. Canta porque é bom cantar, estamos cantando, mas você prestou atenção na letra? A grande maioria nem presta atenção. A grande maioria nem presta atenção nos versículos da Bíblia. A grande maioria não presta atenção no culto. A grande maioria está pensando em outras coisas lá fora. Ai, daqui a pouco tem um jogo do Flamengo. Ai, daqui a pouco tem não sei o quê. A nossa mente, ela voa, a nossa mente flutua. E Deus, Ele não vai nos condenar por causa disso. Deus, Ele vai nos cutucar para nos fazer voltar a atenção e o foco para o caminho correto. Porque é muito fácil a gente se dispersar. É muito fácil a gente se relaxar, é muito fácil a gente não querer sair da zona do conforto, é muito fácil a gente querer voltar às velhas práticas, é muito fácil a gente reclamar, é muito fácil tudo, sabe? É muito fácil às vezes a gente dizer assim: ai pastor, será que o senhor não está vendo que o microfone está dando interferência? O senhor não está fazendo nada? Eu sei que é engraçado isso, mas tem gente que pensa isso, porque teve gente que chegou para mim: pastor, o senhor não se incomoda do microfone ficar interferindo? E eu falo o seguinte, meus queridos: toda oferta, cada centavo que entra na igreja é algo que é dado para Deus. Se é dado para Deus, eu não vou atravessar a rua e comprar o primeiro microfone que eu achar, mas eu vou descobrir
quais são as promoções, quais são as condições, qual o melhor equipamento, qual o melhor produto que vai funcionar com aquela mesa, que vai funcionar com o que nós temos aqui. Porque não é qualquer coisa que pode ser comprado, você tem que estudar, você tem que entender, você tem que procurar. E aí tem Black Friday. Sexta-feira que vem é Black Friday. Já tem gente de olho. E no Black Friday a gente pode fazer boas compras. Então a gente tem que aprender a segurar muitas vezes o nosso ímpeto, o nosso impulso, nos controlar e dizer, não, há um momento certo para isso. Porque primeiro eu tenho que saber tecnicamente o que nós precisamos. Depois eu tenho que saber o orçamento. E depois eu tenho que compartilhar para que todo mundo saiba quais são os nossos desafios. Porque tem gente que quer ajudar. Então, pastor, me fala quanto é, me fala qual é o equipamento que eu quero ajudar. E tem. E aí você compartilha, mas planejado, não de forma inconsequente. E a grande verdade na vida é que a maioria das pessoas que nós conhecemos são pessoas que são impulsivas e tomam decisões a partir dos seus impulsos. E depois elas vêm reclamar, eu errei, eu fiz isso, não sei o que, foi o conselho, foi a profecia. A grande verdade são as nossas escolhas. Você vê que a primeira coisa que os servos do dono do campo dizem para o dono do campo é: Senhor, o Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Às vezes é fácil para nós ir resolver aquele problema na hora. Não, eu vou lá e resolvo porque eu sou assim, eu resolvo logo. Mas muitas vezes, porque a gente quer resolver logo, a gente perde o processo de Deus, a gente perde o momento de Deus, a gente perde aquele momento em que a pessoa está sendo tratada, ensinada, orientada por Deus acerca de alguma coisa que é para o futuro dela que nós não entendemos. A Bíblia fala que João Batista foi o maior profeta que surgiu na história, que do ventre da mulher não saiu profeta igual. E eu te pergunto, qual foi a profecia que João Batista teve? Se você ler a Bíblia, você vai ver que não há nenhuma profecia de João Batista. Ele não escreveu nenhum livro, ele não escreveu nenhum texto, ele teve discípulos, mas não houve profecias, ou não houveram profecias. Mas é porque nós temos um pensamento errado a respeito das profecias. A gente pensa que as profecias é só sobre o futuro, aquilo que a gente não enxerga. Mas a grande verdade, a profecia começa no instante em que você começa a discernir o momento que você está vivendo. A profecia começa aí. E quando a gente começa a discernir o momento que a gente está vivendo, espera aí, alguma coisa está errada aqui. Eu estou sentindo uma opressão, eu estou sentindo um ataque do inimigo, eu estou sentindo que fulano não está o mesmo, eu estou sentindo que os negócios não estão da mesma forma, eu estou sentindo que o meu trabalho está se tornando pesado, eu estou me sentindo... Você começa a sentir alguma coisa, e o Espírito Santo está te revelando, ele está te mostrando que algo está acontecendo. E João Batista, ele era um expert profético em discernir o momento em que ele estava vivendo. É por isso que a palavra diz que quando ele viu Jesus, ele disse: olha, eis o Cordeiro de Deus. Ele não falou no futuro, olha, o Messias vai vir. Não, ele não falou disso, ele falou naquele momento: está aqui o Cordeiro de Deus. E às vezes a gente perde essa visão profética do momento. Às vezes o inimigo está dando lapada em nós, e a gente está ali: ai Senhor, o que está havendo? Enquanto Deus está pedindo, levanta a mão e expulsa esse espírito maligno que está te roubando a paz, que está te roubando a vida. Começa a olhar para o presente e ver os sinais de que tem coisa errada. Começa a ver os sinais de que o teu humor está mudando e você está deixando a tristeza entrar em você, porque você escolheu a tristeza e não a alegria. Ai pastor, eu não tenho controle sobre o meu corpo. Meu querido, se você não tiver, quem tem? Se você não consegue controlar a sua vida, quem consegue? Ou você está sendo influenciado por algo, por um joio, algo que foi colocado ali, semeado na tua cabeça, porque tudo começa na mente. A Bíblia diz em Provérbios: assim como o homem pensa, assim ele é. O que você tem pensado? Porque aquilo que mais você pensa é o seu senhor, é o seu chefe, é o que te aprisiona. Aquilo que mais rouba a tua atenção é o que te aprisiona, é o que é o seu senhor. E a Bíblia diz que o ambiente era perfeito. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente. Ambiente perfeito, reino dos céus,
boa semente e alguém trabalhando. Tríade perfeita. Mas alguém de longe estava observando. E aí, quando todos foram descansar, o inimigo veio e semeou a má semente, semeou o joio. E essa é a questão. Por isso que muitas vezes na Bíblia você vai ver vigiai e orai. Por isso que na Bíblia você vai ver que muitas vezes é chamada a nossa atenção para vigiar. Porque vigiar não é uma atitude estática, é uma atitude de ação profética, em que você vai tentar discernir aquilo que está fora do padrão. E o que pode estar fora do padrão? O comportamento de alguém. Aquela pessoa nunca agiu dessa forma, por que ela está agindo assim? É nesse momento que você tem que orar por aquela pessoa, é nesse momento que você tem que levantar as mãos, é nesse momento que você tem que clamar por ela, é nesse momento que você tem que expulsar o espírito que está por trás. Porque não é a pessoa que está agindo normalmente, é algo, é um joio, é algo contaminante, é algo envenenando, é algo que está roubando a vida, a alegria, a paz daquela pessoa. E a gente muitas vezes discerne isso, mas não faz nada. Tem joio ali. Ok, e o que você faz? Arranco, eu vou lá e arranco, eu vou confrontar, qual que é a tua, qual que é o teu problema, e você briga e arruma discussão e não sei o que, sendo que não é para isso, não é para arrancar, não é para brigar, não é para causar aquilo, mas é como o Senhor disse, não. Talvez o maior desafio das nossas vidas é aprender a dizer não para aquilo que é impulsivo nas nossas vidas. Talvez o mais importante para nós é aprender a dizer não para convites que nos roubam a alegria, que nos roubam a presença de Deus, que nos roubam o caminho da santidade. O que é santidade? É se separar para Deus. O que é santidade? É andar num caminho de humildade diante do Senhor, em que o orgulho não entra, porque o pecado ele jaz à porta. O primeiro homicídio da Bíblia foi um irmão que matou outro irmão. E às vezes a gente não percebe naquilo que Deus falou para ele, Caim, o pecado ele está aí na sua porta, mas cabe a você dominá-lo. Cabe a você dominá-lo. E aí vem essa questão, será que nós temos essa consciência profética, essa consciência do joio, essa consciência dos comportamentos que nós temos, que são impulsivos, que nos levam a atitudes mesquinhas, atitudes que não representam a gente? Ah não, eu vou fechar minha cara, porque com a cara fechada eu vou mostrar que eu não estou bem, aí todo mundo vai olhar para mim. Será que você precisa disso? Será que é a melhor escolha para resolver um problema? Será que às vezes não é mais fácil você chegar para alguém e dizer, olha, eu estou passando por uma dificuldade, ora comigo, me ajuda. Ai pastor, mas sabe como é que é? O senhor não curtiu o post que eu coloquei lá na rede social. Você pode achar interessante isso, mas eu vou contar uma história. Tinha uma pessoa lá em Vila Mariana, que eu e a Eune, nós acompanhávamos a vida deles, tinham casado recentemente, aquela coisa toda. E de repente, a esposa dele fechou a cara para Eune. E a gente nem notou, nem percebeu, não sei o que, passou-se o tempo, aquela coisa toda. Aí, chegou um dia, 6 meses, 7 meses, 8 meses depois, uma pregação foi feita sobre perdão, sobre não sei o que, aquela coisa toda. Aí a pessoa chegou até a Eune e disse assim, olha pastor, eu quero abrir meu coração para a senhora e dizer uma coisa. Até hoje, já são quase 8 meses, eu estou com ódio da senhora. E ela, mas por quê? Porque eu postei um negócio há 8 meses atrás e a senhora não curtiu. Dá vontade de rir, mas é a verdade. Sabe, se vocês soubessem o tanto de gente que tem raiva da gente porque a gente não está curtindo tudo, sabe, porque a gente não está escrevendo tudo, porque a gente não está falando tudo, porque a gente não está respondendo, é muita gente. E aí você vai ficar doido. Aí a Eune disse, mas minha irmã, me desculpa, eu nem sabia que você tinha postado algo, porque vocês sabem disso, quem conhece a Eune sabe que ela é péssima no uso do celular. Basta mandar uma mensagem para ela e esperar a resposta. Você vai ver que a resposta não vai vir
velocidade que você... Mas é o jeito dela. Mas você entende, você compreende, você vai saber. Não, eu vou mandar para ela, mas eu sei que vai demorar porque ela não é tão rápida, não é tão ágil assim com as mensagens. Ok, é o comportamento dela, a gente se ajusta, se adapta. E assim vai. Mas tem gente que fica emburrado, que perde a paz, que traz transtorno. Eu não vou mais na igreja porque ele não fez isso, ela não fez isso. Eu não vou mais na igreja porque o Nardelli não sorriu para mim lá na célula. Eu não vou mais na igreja porque a Mônica esqueceu de falar comigo. Pelo amor de Deus, isso é joio. Sabe, isso é contaminação na nossa vida para arrumar uma desculpa para a gente perder a paz. E a gente tem que ter discernimento, sabe, a gente tem que ter discernimento, porque quando a gente está começando a andar no caminho certo, o joio começa a crescer, começa a aparecer, para tentar nos desvirtuar. Aí você começa a olhar o semblante, e está aquele semblante caído, está aquele semblante triste. E nós lemos um versículo aqui que diz que Deus conhece os nossos caminhos, Ele sabe os nossos caminhos, Ele sabe do que precisamos. Ele sabe, e se nós temos Deus, Ele quer que a gente haja como filho, porque nós somos filhos, mas talvez esse seja o nosso problema para com Deus, nós não o reconhecemos como Pai, temos dificuldade de reconhecer Deus como Pai, e aí para nós, não, Deus é que deu o seu jeito, porque eu já tentei de tudo, eu já fiz o que tinha que fazer, agora se Deus quiser, que Deus vá atrás de mim, e assim estão as pessoas. O joio está na cabeça, sabe, perde a alegria, perde a paz, perde a vontade de estar junto por bobagens, ou coisas sérias, sabe, quantas pessoas que eu conheço que estão de luto hoje, e estão de luto por questões assim, absurdas, ou foi acidente, ou foi coisa assim boba, sabe, são coisas assim que você diz, meu Deus do céu, jovens perdendo a vida, jovens que estão, sabe, numa situação caótica, e você diz, Deus, a tua volta está chegando, porque a maldade está aumentando, a tua volta está chegando, Senhor, porque você vê a malignidade nos corações das pessoas, você vê o mal, e aí você diz, onde é que Deus está vendo isso, que não faz nada, meus queridos, não é uma questão de Deus, é uma questão da gente, nos mantermos firmes em santidade, para nós não cairmos em pecado, para nós não sermos tropeço para os outros, porque propostas indecentes todos nós recebemos, o pecado jaz à porta, mas cabe a cada um de nós dominá-lo. Pastor, eu não tenho controle. Na verdade não é que você não tem controle, é que você não quer. Nenhum de nós é desgovernado ao ponto de não ter controle da vida, nenhum de nós. Até os aditivos químicos, eles têm controle, e a ciência prova isso. A Bíblia é tão tremenda, porque há um versículo lá em Isaías que diz assim, até os loucos não errarão o caminho dos céus. Até os loucos. Nós não somos loucos. Se nós não somos loucos, então nós temos uma facilidade melhor do que os loucos para encontrar o caminho dos céus. Mas infelizmente, muitas vezes a gente presta tanto atenção no joio, tanta atenção naquilo que é ruim, naquilo que é mal, naquilo que está torto, naquilo que você despreza, naquilo que você não concorda, que você esquece das coisas boas que Deus tem feito com você, e para você, e para você. Quantas vezes a gente esquece das bondades de Deus? A gente canta tanto aqui, bondade, sabe, me sustentará, bondade do Senhor, a gente canta tantas vezes, mas muitas vezes a gente esquece dessa bondade de Deus, porque a nossa justiça própria nos faz vítimas, nos faz pessoas merecedoras. Mas eu não estou sendo cuidado como eu deveria ser cuidado, mas eu não estou sendo visto como eu deveria ser visto, mas eu não estou sendo tratado da maneira que eu estou sendo tratado. Talvez você ache isso ignorância, mas não é ignorância. Uma pessoa chegou para mim há um tempo atrás e disse assim, pastor, eu não vou mais na igreja. Eu disse, por que você não vai mais na igreja? Porque o senhor leu uma versão da Bíblia que eu não gosto, eu quero que o senhor leia a outra versão. Pelo amor de Deus, eu vou deixar de ir para a igreja por causa de uma versão da Bíblia? Aqui atrás está a NVI, geralmente a gente põe NVI, nova versão internacional.
Eu particularmente, eu gosto da Nova Almeida atualizada, mas eu não peço para ninguém comprar na... Eu também gosto da ARA, Almeida Revista Atualizada, que é muito boa também. Mas também eu gosto do NVI, eu não vejo problema nenhum. O importante é que você leia a Bíblia. Não que você fique criando especulações a respeito dessa versão, daquela. Pelo amor de Deus. O joio está ali para tentar nos trazer desculpas para a gente pecar, para a gente parar de buscar a Deus, para a gente parar de orar, para a gente parar de jejuar. Ai, pastor, eu não jejum porque não tem programa de jejum na igreja. Jesus, ele nunca colocou essa obrigação para as pessoas, mas ele disse que é importante. E quem acredita que é importante jejuar, vai jejuar, porque lê a Bíblia. Eu não preciso colocar um edito, sabe, uma lei, e fazer assim, olha, vocês têm que jejuar, vocês vão estar amaldiçoados. Isso é mentira, não existe isso. Ninguém vai ser amaldiçoado porque vai jejuar ou não vai jejuar. A questão não é essa. A maldição vem pelos nossos desejos ocultos do coração. Não é pela questão do jejum, porque o jejum pode se tornar uma vaidade no nosso coração. Como eu vejo pessoas dizendo, porque eu estou jejuando 15 dias, porque eu estou jejuando 20 dias, porque eu estou jejuando 30 dias, eu já passei o jejum de Jesus, já jejuei 45 dias, já estou jejuando 50 dias. Que bobagem! Isso se torna joio em nossas vidas, porque se torna vaidade, sabe? Isso chama a nossa atenção a nós e não a Deus. E jejum é quebrantamento da alma, jejum é você humilhar a carne, jejum é você se colocar no limite, porque a carne está solta demais, os teus desejos estão descontrolados, e você não está percebendo a sedução da estranha, a sedução do estranho, o pecado que está crescendo e que vai te derrubar se você não acordar, porque o joio está ali. E é isso que Deus, Ele quer que a gente abra os olhos, que a gente preste atenção, porque esse mundo jaz do maligno, e por esse mundo ser do maligno, na questão de administração, de sistema do mundo, o diabo não é dono desse mundo, Deus é o Senhor desse mundo, Ele é o dono desse mundo, mas o sistema mundano, o cosmos, isso sim, é algo em que o diabo interfere, e a Bíblia fala que o príncipe da potestade do ar cegou o entendimento das pessoas. As pessoas estão com o entendimento torto. Você fala para a pessoa e ela gosta da meia-verdade. Você fala para a pessoa e ela gosta da mentira. Você fala com a pessoa e ela gosta do jeitinho. Você fala com a pessoa e ela quer tentar criar o próprio culto dela. Não, porque eu sirvo a Deus dessa forma. Pelo amor de Deus, isso é joio. Isso é joio. Tudo aquilo que está fora da palavra de Deus é joio. Não é bíblico. Nós seguimos a palavra, nós não seguimos credo de igreja, nós não seguimos credo de denominação, nós seguimos a palavra, porque ela é vida, ela é verdade, é ela que gera fé, e ela que pode nos mudar, e ela que pode nos curar, e ela que pode nos transformar, e ela que pode nos dar maturidade. O problema é que a gente muitas vezes gosta de especular, gosta de supor, gosta de imaginar a resposta. E quem disse que a gente tem que ter resposta para tudo? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Desde que eu era criança, eu suava muito. Desde que eu era criança. Eu nunca tive problema com palco. Eu nunca tive problema de subir lá na frente e falar. Eu nunca tive problema. Mas sempre eu suei. Mas 99% das pessoas achavam que eu suava porque eu estava com vergonha de estar lá na frente. Até hoje, quando eu subo, pode estar gelando aqui, nevando aqui dentro, eu vou estar suando. Porque isso é uma coisa minha. Aí se liga aquele ventilador, você vai ver que está desligado. Aí diz, olha, querem matar o pastor porque o ventilador está desligado. Não, é porque eu tenho uma outra característica. Se aquele ventilador estiver ligado, eu perco a voz. Então, ou eu tenho voz ou eu tenho suor, então deixa o suor. Mas são características que às vezes você tem que conhecer a pessoa para você entender. Ah não, o pastor está suando porque ele sua mesmo, é o jeito dele. Ninguém está sendo mal com o pastor e deixando o ventilador desligado. Não está protegendo a minha voz. Na verdade está cuidando de mim. Então, às vezes a gente começa a fazer especulação das coisas. Ah não, porque não sei o que. Meus queridos, a gente não pode ser assim. Tente entender a questão, tente se aprofundar no assunto, tente entender o contexto todo antes de você julgar.
Porque é muito fácil nós julgarmos, é muito fácil a gente poder apontar o dedo nos olhos do outro e dizer, olha, você não sei o que. Para com isso. Ninguém é o mais certo do que o outro. Todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos nossos desafios, todos nós temos os nossos percalços, todos nós. E quando o dono diz assim no verso 29, não, talvez essa seja a palavra que muitos de nós não gostamos de ouvir. Quando Deus diz não para nós. Ah, Senhor, eu te peço, faz isso. E Deus diz não, porque isso não vai te fazer bem. Ai, Senhor, mas eu sei que vai me fazer bem. Eu sei que vai mudar a minha vida. Eu sei que vai mudar o meu contexto. Não. Ai, Senhor, mas o Senhor não entende. Não. Quantas vezes a gente fica com raiva de Deus porque Deus diz não para nós? Porque a gente acha que servir a Deus é viver com um Deus que só faz o sim. Ah não, aqui é uma prateleira onde eu escolho as bênçãos, eu escolho o que eu quero para o meu dia a dia, eu vou para casa e eu levei embora todas as minhas bênçãos. Não é assim. A bênção, muitas vezes, ela tem que ter um coração, uma terra madura para receber a boa semente, ou a semente vai morrer. Porque se a terra não for preparada, vai morrer a semente. E muitas vezes os nossos corações, as nossas atitudes, as nossas percepções, elas têm que ser preparadas para não perder aquela semente boa, aquela oportunidade boa, aquela bênção do Senhor, porque caso contrário, nós vamos perdê-la. E como somos impulsivos, como a nossa justiça própria muitas vezes diz, olha, viu, Deus falhou contigo de novo, sendo que Deus está nos poupando de perder aquele processo, de perder aquela situação, de perder aquele momento tão importante, porque Ele sabe como nós somos, Ele sabe disso. É uma coisa que, nessa semana, uns 5 conhecidos meus morreram, e aí, falou-se muito em velório, e todos assim, já ouviram a palavra velório, mas você já parou para pensar na palavra velório, de onde vem essa palavra? É uma palavra que vem da Idade Média, e ela vem da Idade Média porque morria a pessoa, acendiam-se as velas, geralmente se a pessoa fosse cristã, era enterrada nos fundos da igreja, se ela não fosse cristã, era jogada em qualquer lugar, mas se acendiam velas. E durante o período em que as velas estavam acesas, era o velório, ou seja, de vela, velorium, de velas acesas. Por quê? Porque ali queria representar o seguinte, até o luto tem tempo, porque no momento que acabar as velas, enterrou, acabou, vamos à vida. Às vezes a gente quer que as velas fiquem acesas o tempo todo. A gente quer estar de velório o tempo todo, a gente quer estar, sabe, em mornidão, a gente quer estar, sabe, naquela situação de morte, naquela situação de tristeza, o tempo todo. Não é problema estar triste, o problema é se manter triste e não viver a vida. Você está vivo, você tem oportunidade de mudar as histórias, você tem oportunidade de orar e ver milagre de Deus, você tem oportunidade de clamar ao Senhor e ver Deus transformar vidas. Quem morreu, morreu. E assim é. Mas se nós estamos vivos, nós temos que ter a esperança de que o trigo vai aparecer, de que o trigo vai dar o seu fruto, de que o trigo vai trazer vida, de que o trigo vai ser bênção. E nós pararmos de olhar para o joio, sabe, pararmos dessa atitude de velório, sabe, as velas já se foram, mas a gente ainda continua. Ai pastor, mas o senhor não entende, ai, eu investi de novo e eu fracassei de novo. Meus queridos, a maioria dos empresários que eu conheço faliram mais de 20 vezes para dar certo. Se você vê esses palestrantes que têm negócios, eles vão contar quantas vezes eles faliram antes de chegar ao negócio que está começando a dar fruto. Quantos plantadores plantaram sementes boas e veio dilúvio, veio chuva, veio seca e perderam tudo. E você chega para eles, e aí agora? Começar tudo de novo, vou preparar a terra e vou plantar de novo. Parou o velório. Mas às vezes a gente fica naquele velório. Ai pastor, sabe como é que é? Se Deus fizer isso, eu vou mudar.
Se Deus fizer isso, eu vou tomar uma atitude diferente. Se Deus fizer isso, eu vou ser assim. Se Deus agir, pelo amor de Deus, é uma condicional em que Deus tem que fazer para você tomar uma atitude. Quem vive dessa forma, vive em prisão. Porque Deus não vai fazer o que você quer por ser mimado. Deus não vai fazer o que você quer porque você quer manipular Deus. E Deus não se deixa manipular. Deus, Ele tem filhos, Ele não tem donos. E a gente tem que entender isso. Nós somos filhos. E como filhos, nós temos que chegar diante de nosso Pai e dizer a verdade para Ele. Pai, eu tenho medo. Pai, eu estou inseguro. Pai, essa circunstância é difícil. Eu preciso de orientação. Senhor, eu preciso da Tua graça, porque eu estou convivendo com um joio no meu trabalho. Eu estou convivendo com uma pessoa muito difícil. É um joio que quer me exterminar, que quer me roubar a paz. Senhor, me dá ajuda. Nós temos que trazer a Deus. A Bíblia diz para trazermos tudo diante do Senhor em oração. E muitas vezes a gente não ora mais, porque para alguns a oração é o pastor que tem que fazer. Não, o pastor está orando por mim a semana toda, eu estou tranquilo. E a grande verdade é que nós estamos orando por vocês, mas Deus não tem neto. Por mais que eu queira fazer um milagre na vida de cada um, Deus não tem neto, Deus tem filho. Deus quer ouvir a voz do seu filho. Ele não quer ouvir a voz de alguém que está falando do filho, sabe? Ele quer ouvir a própria voz do filho. Então Deus nos dá a oportunidade de cada um de nós entrarmos diante dele sem limitação, sabe? Diante dele sem títulos. Porque Deus, quando olha para mim, Ele não diz: olha, está entrando agora o pastor Fernando. Pelo amor de Deus, não existe isso na Bíblia, sabe? Você vai ver que Jesus, ele diz Pai, e Deus responde para ele: esse é meu filho amado. Ele não fala: esse é o meu apóstolo amado. Ele não fala: esse é o meu pastor amado. Ele não fala: esse é o meu Messias amado. Ele não fala nada disso. Ele fala: esse é o meu filho amado. E talvez é isso que nós temos que aprender com Deus. Nós somos filhos amados, filhas amadas, e como tais nós temos que reconhecer que Ele nos ouve quando nós clamamos. Se não respondeu naquele momento, continua orando, porque de repente aquele momento foi exatamente o verso 29, não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Paciência. E paciência nesses dias, com o trânsito aumentando, com as coisas acontecendo, está ficando cada vez mais um desafio para cada um de nós. Mas a gente tem que aprender a se dominar, a gente tem que aprender a se controlar, a gente tem que aprender a amadurecer, a gente tem que aprender a tomar atitudes maduras, porque tudo afeta o outro, tudo o outro está olhando, principalmente no amadurecer, no relacionamento com o próximo. Porque a grande realidade da vida é o seguinte: olha, você viu o pastor, você viu o que ele está fazendo? Tudo é assim. A coisa mais difícil de ser na vida é ser filho de pastor. Conhece bem demais. Sabe, quem é filho de pastor sofre. Porque o filho de pastor, ele tem que andar flutuando, que nem um magneto. Ele anda flutuando pela igreja, vai lá atrás flutuando, todo mundo está vendo que ele tem todos os brilhos, toda a santidade, todo o poder, Porque o filho do pastor não pode errar. Aí quando não é filho do pastor, é o filho do diácono, é o filho do líder, é o filho de todo, não pode errar. E são crianças, e são pessoas, e às vezes a gente impõe sobre o outro uma santidade que a gente não tem, que é o que Jesus fala dos fariseus. Porque os fariseus, eles colocavam fardos pesados nas costas dos outros, e eles não ajudavam nesses fardos pesados. E Jesus diz: hipócritas, porque vocês colocam fardos pesados nos outros, que vocês mesmos não carregam. A gente cria um cristianismo tão pesado, a gente cria uma vida cristã tão pesada, que Deus não pediu isso para nós. Deus está somente pedindo para nós, filhos amados, filhas amadas, que a gente o busque, que a gente cresça no conhecimento dEle, que a gente leia a palavra, que a gente discirna a palavra, que a gente entenda os nãos de Deus como oportunidade para nós crescermos.
como maneiras da gente revisar esse momento, essa circunstância, para ter uma perspectiva, ter uma visão diferente, para a gente perceber que a nossa visão profética, às vezes não é só do futuro, é do momento, discernir o momento. Aquela pessoa não está bem, aquela pessoa não está no estado que eu conheço ela, e se ela está naquele estado, vigia, ora, sabe, vai buscar em Deus alguma direção, algum discernimento para expulsar aquela seta que veio para trazer dissensão, que veio para roubar a alegria e tirar a paz. E eu estou falando isso porque a gente está chegando agora na reta final do ano. Novembro acaba agora e vai chegar já dezembro, aí chega Natal. Tem gente que ama o Natal, tem gente que detesta o Natal. Eu sou daqueles que amam o Natal. Eu amo a muvuca, eu amo a árvore de Natal. Ai, pastor, que maldição, a árvore não é... Pelo amor de Deus, meus queridos, quem que vai colocar uma árvore para colocar um Deus lá e se prostrar e dizer, pelo amor de Deus, a gente não faz com essa intenção. A gente faz com a intenção de colocar um ambiente e criar uma circunstância para que as pessoas possam ser tocadas. Todos nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Todos nós sabemos que tudo aquilo lá não está na Bíblia. A gente sabe disso. Mas ninguém faz aquilo, arma a árvore, coloca presentes ali com a intenção de levar o outro a se desviar de Deus. Claro que não. Se você não gosta, tudo bem, cada um tem a sua escolha, mas não critique quem gosta, sabe? Quem gosta, não critique quem não gosta, porque tem gente que tem as suas experiências de vida, e a gente não pode estar julgando os outros, porque é esse período do ano que as pessoas começam a me perguntar, pastor, e aí? E a árvore de Natal? Se você está em paz com Deus, vá na paz, pelo amor de Deus. Só não vai roubar uma árvore de dentro de um terreiro e plantar na tua casa, pelo amor de Deus, não vai fazer nada errado. Pegue uma árvore tranquilo, coloque a árvore, sabe, enfeite a árvore, dê glória a Deus, louve a Deus e saiba explicar para os seus netos, para as suas crianças, para os sobrinhos, para a multidão de pessoas que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro e que o Papai Noel não é Jesus, simples assim, sabe? Mas não cria confusão. Tem gente que já começa a se preparar para o encontro de família. Beleza, vai ser o encontro da família, vou pegar aquele fulano, é agora que ele vai ver. Pelo amor de Deus, que cristão é você, ô cristão joio? É um cristão que já entra já com a intenção maligna no coração, não para estar junto. Esse é o período do ano também que começa as festas de empresa. Aí nas festas de empresa todo mundo fica chateado. O patrão fica chateado porque o povo é ingrato, porque o patrão faz o melhor para dar alguma coisa ao funcionário, o funcionário diz, só isso? Caramba, só vai dar isso? Pelo amor de Deus, dê graças a Deus, era para ser nada, sabe, louve a Deus por isso. Poxa, uma empresa tão grande, só vai dar isso? Pelo amor de Deus, para de reclamar. É o momento do ano em que as pessoas preferem o atalho da reclamação, o atalho para dizer alguma coisa errada, alguma coisa contra o outro, do que abençoar e dizer assim, obrigado Senhor, eu ganhei um voucher de R$20, glória a Deus, são R$20 a mais. Só R$20, pastor, para com isso. Pelo amor de Deus, podia ser 1.000, mas você ia reclamar da mesma forma. Quem reclama, reclama, não importa o quanto ganhe, sabe? Ai pastor, você não sabe, aquele pão duro me deu um panetone. Pelo amor de Deus, você está ganhando um panetone, louve a Deus por isso. Mas não, tem gente que reclama e critica o chefe, critica a empresa, ao invés de estar abençoando o Senhor, obrigado, porque a empresa está aberta, sobreviveu a mais um ano, que foi um ano muito difícil. Senhor, obrigado, ó Pai, porque Tu geraste, mesmo que poucos, mas bons clientes, que me ajudaram todo esse ano, sabe, é o momento de nós começarmos a chegar maduros no final do ano, maduros, agradecendo e não reclamando, porque isso contamina. Você entra no elevador, o pessoal está reclamando do sol, você entra no elevador, está reclamando da chuva, você está, pelo amor de Deus, não deixe que esse joio da reclamação, do humor ruim, entre em você nesse período do ano. Não deixe isso. O velório acabou, é vida, é alegria, é bênção de Deus, mesmo em tempos difíceis. E é isso que a gente vê aqui na conclusão da parábola de Jesus. Deixai-os crescerem juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio.
Ai, pastor, se eu não for o primeiro, eu não quero ser o segundo. Então você vai ser joio, porque aqui fala para juntar primeiro o joio. Cuidado com as coisas que você fala. Cuidado com as coisas que nós falamos, porque tem gente, ai pastor, eu sou cabeça e não cauda, se eu não for o primeiro, bem, nem sempre você tem que ser o primeiro, temos que aprender isso. Aqui é um lugar que eu não quero ser o primeiro. Aqui diz, olha, ajuntai primeiro vamos lá, ajuntai primeiro então o joio não é para nós. Nem sempre ser primeiro é bom. Às vezes é melhor ser segundo, às vezes é melhor ser terceiro, às vezes é melhor vir depois. Ah, pastor, mas a Bíblia não fala isso. É porque você tem que ler mais a Bíblia. José foi um grande líder no Egito, mas ele sempre foi o segundo. O primeiro era o faraó. Nunca José foi o primeiro, mas foi um excelente segundo. Daniel, homem de Deus, profeta, homem sábio, homem inteligente, sempre foi o segundo, nunca foi o primeiro. E antes de ser o segundo, ele foi terceiro, foi quarto, foi quinto, foi rabada, foi lá atrás, sabe? Aquilo que a gente fala, né? Aqueles que ficam lá nas cadeiras de trás, até ele ser o segundo, ele nunca foi o primeiro. Então não significa que você não pode ser um bom segundo. Não precisa que para Deus te abençoar você tem que ser o primeiro o tempo todo. Não precisa você imaginar que para você reconhecer a bênção de Deus você tem que sempre ganhar, sempre vencer. Às vezes as derrotas mostram a bênção de Deus na sua vida. Às vezes os fracassos mostram as oportunidades que a gente não estava vendo para a gente amadurecer e a gente aprender a ser homem, mulher, adulto. Porque tem muita gente que é mimado, que perde oportunidades porque arruma desculpas, arruma, sabe, culpa de tudo, como diz lá em Provérbios. Ai Senhor, eu não vou trabalhar porque tem um leão lá fora, sempre tem um leão, sempre tem um problema, sempre tem alguma coisa. E aí você diz, o que está havendo? Ah não, é o leão que está lá fora. Pelo amor de Deus, até quando vamos ser pessoas que só põem desculpas e não tomam atitudes maduras para viver a vida e vencer a vida? Só nós estarmos aqui hoje é uma circunstância de nós louvarmos a Deus. Só nós podemos cantar, podemos louvar, não estarmos na cama de um hospital. Sabe, o Fred, amigo do Roberto e da Didi, já está mais de um mês no hospital, acamado. 50 dias. 50 dias, entrou para passar 2 dias, já está 50. E às vezes a gente está fora do hospital e a gente está reclamando, murmurando, dizendo, ai Senhor, pelo amor de Deus, aprenda a agradecer ao Senhor. Aleluia. Porque é na gratidão que Deus olha para o nosso coração e Ele vê que a gente está amadurecendo. Vamos ficar de pé e vamos orar. Aleluia. Por isso que Deus criou estações na vida. Você vai ver que a vida tem estações, porque o tempo tem estações. Você vai ver verão, outono, primavera, inverno. Às vezes você vai olhar uma árvore no inverno e você vai dizer, onde é que está Deus? Olha essa árvore tão sequinha, olha essa árvore coitada, está sem folhas. Ela está no inverno, mas ela não está sob maldição, é um momento da vida dela. De repente outra pessoa chegou na primavera e aquela árvore está toda florida, está cheia de flores e folhas, e aí a pessoa olha que absurdo essa árvore, olha quanta sujeira está no chão, olha quanta coisa está... Impressionante como a gente, em cada estação da vida a gente reclama. Se é o verão, ai está muito sol. Se é a primavera, ai porque as plantas estão jogando muita coisa no chão. Se é o inverno, ai está frio de... Pelo amor de Deus, temos que amadurecer. Jesus está voltando e Ele vem para pegar uma igreja madura, uma igreja sábia, uma igreja que discerne os tempos, e os tempos são tempos de dizermos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E é isso que eu gostaria que você orasse nesse momento. Senhor, prepara o meu coração para a Tua vinda, prepara a minha vida, Senhor, para a Tua vinda.
porque eu não quero perder, Senhor, o momento do encontro contigo por causa da minha boca, da minha língua, por causa das minhas atitudes, por causa da minha impaciência, por causa da minha murmuração, por causa da minha visão que só olha coisas negativas, só olha o joio e esquece do trigo. Mas, Senhor, me dá um coração, Senhor, que sabe ter paciência para lidar com o joio enquanto cresce o trigo, para que eu possa tirar o joio no momento certo, e no momento certo, Senhor, me libertar de todo o joio da minha vida, da minha casa, das circunstâncias em que o joio está presente. Senhor, graças te damos, ó Pai, porque a Tua palavra nos edifica, a Tua palavra nos cura. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de cada uma ter vindo. Quantas queriam estar hoje aqui e não podem, Senhor, mas se nós estamos aqui, Senhor, foi da Tua vontade, nós te agradecemos. E eu te peço, ó Pai, que essa palavra nos amadureça, que essa palavra, Senhor, nos faça entender que temos que saber lidar com o próximo, que temos que saber lidar com o outro, porque muitas vezes não é frescura, é uma seta do inimigo, muitas vezes é um dardo do inferno, muitas vezes, Senhor, é algo demoníaco que temos que discernir e repreender, em nome de Jesus, para que haja vida, que haja cura e haja restauração. Oh Deus, que Tu possa, ó Pai, nos ensinar os Teus caminhos de maturidade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Aplaudir ao Senhor, aleluia, amém, amém. O nosso Deus é digno desse louvor, o nosso Deus é digno de ouvir as nossas palavras. Então não tenha medo de falar com Deus, Ele é teu Pai. Não tenha medo de falar com Ele, porque Ele te ouve. O inimigo vai dizer: Deus não está te ouvindo, Deus não te conhece, você não é especial para Deus. Isso é mentira. Você é filho amado, como todos nós somos. Oh Pai, graças te damos, ó Pai, que isso, ó Pai, fique em nossas mentes, que somos filhos amados Teus, e que possamos perceber a Tua presença em nós, sobre nossas casas, sobre nossas famílias, sobre nossos negócios, sobre nossa vizinhança, Senhor, porque Tu és bom, Tu és fiel, ó Pai, e que o amor do Pai, a consolação do Filho e as doces consolações do Espírito Santo
estejam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Quarta-feira tem célula, tá bom? Não se esqueçam, em nome de Jesus. Somos uma igreja viva, um povo acolhedor, uma comunidade de discípulos de Jesus que o ama, o adora e busca obedecê-lo. Queremos tornar a palavra de Deus conhecida a todos para que o seu amor e salvação transforme vidas e corações. O anseio por servir faz parte da nossa maneira de viver e é expresso em inúmeros dos nossos projetos e iniciativas. Queremos ver o reino de Deus se expandir em todos os lugares. Por isso não medimos esforços para pregar o Evangelho no templo, nas casas, nas comunidades, nas ruas, nas escolas, em São Paulo, no interior, no sertão, no Brasil, no mundo e até os confins da terra. Sabemos que formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Entendemos o quanto o amor de Deus se materializa suprindo as necessidades dos vulneráveis e dos necessitados. Portanto, colocamos nossos ministérios, talentos, dons e recursos para servir em projetos sociais nos mais diversos lugares. Imigrantes, refugiados, pessoas em situação de rua, mulheres em situação de vulnerabilidade, crianças, adolescentes e tantos outros públicos são atendidos, recebidos nas incontáveis ações de socorro e acolhimento da nossa comunidade. Vivemos para sermos sal e luz nesta terra. Somos uma verdadeira família e queremos ter a nossa porta aberta para receber todos aqueles que querem desfrutar da transformação que o amor de Deus e o poder da sua palavra traz. Ansiamos também por ver lares formados e que funcionam governados pela paz, pela alegria e pela justiça que faz parte do reino de Deus. Somos uma comunidade compromissada em orar pelos países, territórios e pelos seus governantes, pois entendemos o quanto é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Enviar missionários e apoiar iniciativas de proclamação do Evangelho e da transformação que ele faz, isso pulsa o nosso coração. Nossa visão é acolher as pessoas para ensiná-las a viver como discípulos de Jesus e para isso proclamamos a palavra de Deus. Ele, o Senhor, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem que amamos. Esse é o Evangelho que cremos. Essa é a verdadeira e única razão de sermos simplesmente igreja. Sejam bem-vindos à Igreja Batista do Povo.